Era uma noite como qualquer outra. O céu estava limpo, estrelado, e a cidade dormia em silêncio. Eu me sentia exausto. A semana havia sido marcada por desafios no trabalho, problemas familiares e uma sensação de vazio que parecia crescer a cada dia. Apesar de tentar orar antes de dormir, as palavras não vinham. Era como se algo dentro de mim estivesse preso, como se eu estivesse à deriva em um mar de incertezas. Depois de algum tempo rolando na cama, o sono finalmente veio, pesado, quase como um alívio forçado. E foi então que tudo começou. No sonho, eu estava em um campo vasto, coberto por um gramado verde que parecia se estender infinitamente, como um oceano tranquilo de esmeralda sob os meus pés. O vento soprava suave, trazendo um perfume fresco e doce, uma mistura sutil de terra molhada, flores silvestres e algo indescritível, como se o ar carregasse um toque de eternidade. A sensação de estar naquele lugar era ao mesmo tempo estranhamente familiar e profundamente misteriosa, como se fizesse parte de uma memória antiga e esquecida, guardada em algum canto remoto da minha consciência. O horizonte, distante e nebuloso, parecia se fundir com o céu em um tom dourado suave, quase irreal. Havia uma luz celestial, que não vinha de um sol visível, mas de todo o firmamento, envolvendo tudo com calor terno e reconfortante. Essa luz dourada não era apenas vista, mas sentida, um calor que não era incômodo, mas que envolvia a pele como um cobertor acolhedor, enquanto trazia à alma uma paz indescritível, como se todos os pesos e preocupações do mundo real fossem deixados para trás. Era como se naquele lugar o tempo parasse, e o universo inteiro existisse apenas naquele momento. Enquanto eu caminhava pelo campo, meus pés descalços afundavam levemente no gramado macio, que parecia mais denso e vivo do que qualquer gramado que eu já tivesse pisado antes. Cada passo emitia um som quase inaudível, um sussurro de folhas e grama que pareciam responder à minha presença. O vento dançava entre as hastes, criando ondas delicadas que faziam o campo parecer vivo, respirando junto comigo. A vastidão ao meu redor trazia um sentimento paradoxal. Eu me sentia pequeno, quase insignificante diante de tanta imensidão, mas ao mesmo tempo acolhido, como se aquele lugar existisse apenas para mim. No centro do campo, uma árvore emergia como um monumento solitário e sagrado. Ela era imponente, suas raízes mergulhando profundamente na terra enquanto seus galhos erguiam-se para o céu como se estivessem em um ato perpétuo de adoração. O tronco era largo e robusto, coberto por uma casca rugosa, mas que brilhava com um tom dourado que refletia a luz do céu. Havia algo de quase humano em sua forma, como se cada curva e fissura contassem histórias de tempos imemoriais. As folhas da árvore eram diferentes de tudo que já havia visto. Elas pareciam conter uma luminosidade própria, pulsando suavemente, como se estivessem vivas. Cada folha emitia um brilho único, que mudava levemente de intensidade e cor, criando um espetáculo hipnotizante. Era como observar as estrelas em uma noite clara, mas com a proximidade e o calor de algo palpável. Sob a árvore, o chão era coberto por um tapete de folhas caídas, que não estavam mortas, mas pareciam vibrar com uma energia sutil, como se ainda guardassem a essência da árvore que as tinha gerado. E os frutos? Ah, os frutos daquela árvore eram um capítulo à parte. Eles pendiam dos galhos como pequenos globos de luz, pulsando ritmicamente, como corações que batiam em perfeita harmonia. Cada fruto tinha um brilho único, ora suave, ora mais intenso, e mudava de cor, transitando entre tons de dourado, prateado e um ínfimo reflexo de arco-íris. Aproximar-me da árvore era como entrar em um mundo onde o tempo e o espaço se entrelaçavam de maneira quase mágica. Mas o que mais me chamava a atenção não era a majestade da árvore, nem a luz que ela irradiava, mas a presença de alguém sentado à sua sombra. Essa figura era ao mesmo tempo misteriosa e tranquilizadora. Estava sentada de maneira relaxada,
com as costas apoiadas no tronco da árvore e os braços repousando ao lado do corpo. A luz dourada do céu e o brilho das folhas e frutos iluminavam a figura de forma sutil, mas não revelavam detalhes completos. Parecia haver um manto ou vestimenta fluida que envolvia o corpo, movendo-se levemente com o vento, como se fosse parte da paisagem e, ao mesmo tempo, algo além dela. A figura exalava uma serenidade tão profunda que parecia contagiante. Mesmo de longe, senti-me atraído pela sua presença, como se fosse um ímã que puxava não apenas o meu corpo, mas também a minha alma. Meu coração acelerava e acalmava ao mesmo tempo, uma sensação contraditória de excitação e paz. Era como se aquela figura tivesse a resposta para todas as perguntas que eu nunca soube como formular, um segredo profundo que eu ansiava conhecer. Enquanto me aproximava lentamente, o som do vento parecia diminuir, e o mundo ao meu redor tornou-se mais silencioso. Cada passo que eu dava parecia ecoar, como se o campo inteiro estivesse ouvindo. Senti um misto de nervosismo e esperança, um desejo profundo de chegar mais perto, mas também um respeito quase reverente que me fazia querer parar e observar de longe. Quando finalmente cheguei à sombra da árvore, fiquei imóvel por um momento, absorvendo a cena. A figura não se moveu, mas parecia estar ciente da minha presença, como se já soubesse que eu estava ali desde o início. Havia algo em sua postura que comunicava uma acolhida silenciosa, uma disposição a compartilhar algo que eu ainda não podia compreender completamente. Nesse instante, o tempo pareceu parar. O campo, a árvore, o vento e a luz dourada ao meu redor desapareceram da minha percepção. Tudo o que existia era aquele momento, aquele encontro sob a sombra da árvore. Não havia palavras, apenas uma conexão silenciosa e inexplicável entre mim e a figura. Era como se toda a minha vida tivesse me levado até ali, como se aquele sonho fosse mais real do que qualquer outra experiência que eu tivesse tido antes. E então, algo mudou. A figura levantou o olhar e, por um breve momento, nossos olhos se encontraram. Não sei dizer o que vi, mas foi como se todo o universo estivesse contido naquele olhar. Havia amor, compreensão e uma profundidade que me fez sentir pequeno e infinito ao mesmo tempo. Meu coração se encheu de emoções que não consigo descrever completamente. Um misto de alegria, saudade, esperança e algo que transcendia todas as palavras que eu conhecia. A figura vestia uma túnica branca que parecia feita de luz, e seus olhos eram como chamas gentis, transmitindo ao mesmo tempo autoridade e amor. Antes mesmo de abrir a boca, eu sabia quem era. A presença dele era inconfundível, o Espírito Santo. Você finalmente veio, ele disse, com uma voz que parecia ressoar dentro de mim mais do que ao meu redor. Eu vim para onde? Perguntei, sentindo-me pequeno diante de tamanha presença. Ao lugar onde você pode ouvir. Você tem procurado respostas em tantos lugares, mas nunca parou para ouvir. Agora estou aqui para falar. Eu estava sem palavras. Tudo o que eu conseguia fazer era sentir, aguardando ansiosamente o que ele tinha para dizer. Ele se levantou e caminhou em minha direção. Enquanto falava, parecia que cada palavra tocava diretamente meu coração, como um bálsamo para as feridas que eu nem sabia que tinha. Você tem carregado um peso que não é seu. Suas preocupações, suas dúvidas, seus medos. Você acha que pode controlá-los, mas não foi feito para isso. Entregue tudo a mim. Confie naquilo que não pode ver, mas sabe que é real. Antes que eu pudesse responder, ele estendeu a mão, e uma visão tomou conta do campo ao nosso redor. Vi cenas da minha vida. Momentos em que eu tinha sentido que estava sozinho. Momentos em que achei que Deus não estava ouvindo. E, em cada cena, lá estava ele, presente, invisível, mas segurando minhas mãos ou me sustentando nos ombros. Eu nunca te deixei, ele continuou. Mesmo quando você achava que eu não estava lá, eu estava trabalhando.
Minha graça te alcançou em cada dia escuro. Agora é sua vez de confiar e caminhar em fé. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. No sonho, parecia que eu estava vendo com clareza pela primeira vez. Não era apenas sobre mim, sobre os meus problemas. Era sobre um propósito maior, sobre confiar no plano de Deus, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Ele me conduziu até a árvore e me ofereceu um dos frutos. Ao mordê-lo, senti uma alegria indescritível, algo que não era deste mundo. Era como se todas as dúvidas e angústias tivessem sido varridas em um instante. Um calor tomou conta de mim, e eu sabia que era o Espírito Santo renovando meu coração. Agora volte, ele disse, com um sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. E lembre-se, eu sempre estarei aqui. Acordei com o som do meu próprio choro. O quarto estava escuro, mas algo dentro de mim brilhava. Era como se eu tivesse sido transformado naquela noite. Pela primeira vez em meses, senti uma paz genuína, uma certeza de que não estava sozinho. Levantei-me da cama, caí de joelhos e comecei a orar. As palavras finalmente vieram, fluindo como um rio. Agradeci por aquele sonho, por aquela experiência que mudou tudo. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Sempre que enfrento desafios ou sinto que estou à deriva, lembro-me daquele campo, daquela árvore, e da voz do Espírito Santo. Ele falou comigo de uma forma que não posso negar, e sei que ele continua falando, basta que eu pare para ouvir. E você, já parou para ouvir a voz do Espírito Santo? Talvez ele esteja tentando falar com você de maneiras que você ainda não percebeu. Compartilhe aqui como você acredita que Deus tem falado ao seu coração.